Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vendo toda a narrativa ali de Ana, de Joaquim, esse abandono que eles viviam em Deus, um abandono, uma entrega total, um amor do qual o próprio Deus encheu eles desse amor para ofertar. Então, a gente percebe que o sinal de que o amor está presente em alguém, o amor divino, é o que reina, é quando a pessoa realmente não pensa em si, quando a pessoa tá disposta a sacrificar qualquer coisa por Deus, coloca sempre Deus em primeiro lugar, tem sempre o seu foco em Deus, em direção a Deus, e confia plenamente em Deus, confia que tudo o que vai acontecer vai ser a vontade de Deus, não fica ansioso pelo futuro, não fica preso também nos problemas. A pessoa só vê Deus, é Deus no início, no meio e no fim. Então, a pessoa confia que Deus vai dar toda a direção para a vida dela. Como Joaquim e Ana, esse sacrifício tão heróico, né? Tão lindo, de entregar essa joia preciosa para o verdadeiro dono dela, que é Deus. E hoje, assim, ouvindo a meditação, tudo o que foi falado, o que foi revelado, foi mostrado, foi muito forte, sabe? Foi muito forte ver o quanto a gente tem que ser muito pequeno, muito criança mesmo, para ouvir a Deus com e dar a devida atenção que Ele merece. Porque Ele fala com a gente, mas às vezes a gente complica muito quando a gente fica com nossas preocupações, pensando na gente, preocupado demais em acumular conhecimento, em, em, em ganhar alguma coisa, porque corre risco, se a gente não se abrir de verdade, corre risco, mesmo da gente viver a divina vontade, querer a divina vontade, estudar como um acúmulo de coisas, querendo ganhar algo em cima disso. E não é assim. É um despojamento total. A vida na divina vontade é uma humildade muito grande para viver nesse espírito de sacrifício, de não pensar em si, de pensar só no que Deus quer, de escutar Deus e de viver o agora como o único momento e prestar atenção em tudo, prestar atenção em Deus e fazer todas as coisas da melhor forma possível para Deus. O que eu entendi é isso, que se torna, na verdade, não é você se encher de coisas, é você se esvaziar mesmo, se esvaziar totalmente de si mesmo, não dar atenção para você, não dar atenção para você em qual sentido? Ficar mergulhado nos problemas, se vier uma situação de sofrimento, ficar ali mergulhado naquele sofrimento e ficar pensando o que eu vou fazer
e colocando sempre eu, e não vivendo, não curtindo Jesus naquele momento, Jesus que fala com a gente, e a gente perde. Para ser puro, assim, a gente tem que se abaixar muito, sabe? E entender que aquilo que vem para nós, através também do outro, que é o que Jesus usa, da escola, das meditação, não é ver a pessoa quem fala, é ver que é Jesus quem fala na pessoa, é ver Jesus e se livrar de qualquer tipo de preconceito, o que é preconceito? É um pré-julgamento que você faz. Você já escuta colocando defeito, já escuta excluindo certas coisas, escolhendo, selecionando o que me convém ouvir e o que não me convém ouvir. Aí a mente da gente faz o que? Ela é seletiva, porque nós temos dentro de nós essa tendência de ser egoísta mesmo, e de ser individualista, e de, e de ficar muito mais na nossa razão, de querer achar que dominamos as coisas, e na divina vontade não é assim. A gente perde o domínio de tudo, entende? Para deixar Deus reinar. Enquanto eu escutava, né? Toda a narrativa, tudo, a meditação de Maria, né? Com as crianças no reino da divina vontade. Meu Deus, como que aquilo fala comigo? Como que aquilo puxa minha orelha? Sabe? Como que aquilo. O Senhor me querendo, que eu tenho um coração de criança mesmo, sabe? Que, que a divina vontade, o entendimento, é o entendimento que Jesus quer que a gente tenha, e não que a gente acha que tem que ter da divina vontade. Entende? Eu entendi isso. Que a gente tem que se rebaixar, porque até mesmo no nível de pensar assim, nossa, mas eu vou ver uma meditação que foi direcionada para criança e quebrar a cara e perceber que aquilo ali, a gente precisava ouvir muito mais do que a própria criança, entende? Que aquilo ali foi direcionado para elas, mas que quando a gente olha o que está escrito ali, nunca podemos cair no pensamento de pensar, ah, eu não preciso ouvir isso porque certamente não vai acrescentar nada para mim, porque eu já passei dessa fase. E não, eu ouvi várias vezes, mas ouvindo agora, na meditação, meu Deus, como que isso chama a minha atenção de coisas que eu não estava prestando atenção. E nas lições a gente pede, a gente ensina a criança a ser atenta ao que Nossa Senhora está falando. Pois é, a criança desatenta, o que está falando? Que não estava dando atenção, que não estava dando atenção para aquilo que realmente importa. O que realmente importa pra gente? O que realmente importa? É para mim essa pergunta, Ruth, o que realmente importa na sua vida? Você realmente está disposta a isso? Porque eu tenho pressa, Ruth, eu tenho pressa de ter mais filhos e filhas vivendo nisso, vivendo nesse reino, desejando de verdade, despojando de si mesmo, parando de pensar em si mesmo, para pensar só naquilo, só em mim, vivendo numa entrega, numa confiança, como vivia minha mãe, uma confiança puríssima, uma confiança verdadeira, em que você sabe que ele vai cuidar de você, então você não tem por que se perturbar nunca, você não tem motivo para se perturbar, porque você sabe que ele está com você. Você não tem motivo nenhum para ficar chateado porque você já encontrou esse amor. Então ele está falando comigo, Ruth. Você realmente quer só eu na sua vida? Você quer só eu? Só viver desse jeito?
Quando você vai se abandonar totalmente? Quando você vai se entregar totalmente? É hoje, é agora. Não pensa no amanhã. Não deixa para amanhã. Você tem um agora. O agora é o dia de graça. Agora é o dia que eu tenho para você. O agora. Esse momento. É esse momento que a divina vontade se confirma na sua vida. É esse momento agora. Não tem outro. Pense só em mim agora. E vendo todos esses conteúdos, tudo isso, tudo que eu desejo é aquilo que. Porque tem até uma música que fala isso. Fala, eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu pai. Para amar meu pai. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus disse: a luz do teu corpo são os teus olhos. Se os olhos são puros, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os olhos são turvos, toda a tua pessoa estará em trevas. Os santos tiveram esse olho que é luz para o espírito e salvação para a carne. Porque, como Maria, durante toda a sua vida, não olharam senão para Deus. Ao contrário, eles sempre se lembraram de Deus. Explicarei a ti, pequena voz, qual é o sentido desta minha palavra. Então, os olhos puros são. Se os olhos são puros, todo o teu corpo estará iluminado. Se a gente olha Deus e vê Deus em tudo, como Maria, ela via Deus em tudo. Ela disse no livro do céu, ela falou assim para Luísa: minha filha, eu vou te ensinar o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é você estar sozinha no mundo com Deus. Você vê Deus em tudo, em todas as situações. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o olhar dos santos, sempre olhando para Deus. Esse era o olhar de Maria. Em todas as situações, em todas as pessoas, ela fala assim, eu acho que é na Mística Cidade de Deus, ela fala, eu via almas. Ela não via pessoas, ela via almas. Em todo mundo ela via almas. Sempre com essa intenção de, como foi dito aqui na meditação dos 31 dias, né, com Maria, ela chorava querendo, desejando que todos vivessem como ela vivia, felizes como ela vivia, como ela vive. O choro dela é sempre de amor, amor pelo próximo. Essa é a vida na divina vontade, sempre vai ser almas e amor, almas e amor. O que Deus quer da gente? Almas e amor. Como levar almas para Deus? Olhando Deus, olhando nas almas a presença de Deus e desejando levar essas almas para Deus. Como levar essas almas para Deus? Sacrificando a sua vida pela salvação das almas.
Nunca pensar em si mesmo, sempre nas almas, 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 almas. Ser Jesus na terra. Jesus nunca pensou nele mesmo. Ser Maria na terra. Maria nunca pensou nela mesma. Quando ela chorava, ela não estava chorando por causa de uma tristeza dela, né? Ela chora, as lágrimas dela eram por nós, porque ela via que ela olhava para as outras almas, não para julgar, não para falar, nossa, como eles são diferentes de mim, nossa, eu sou, como eu sou pura, bela, santa, como eles são diferentes. Ela olhava com os olhos de Deus. Ela queria que todos vivessem como ela, não olhava com olhar para julgar. Não era para julgar que ela olhava para os outros, que ela, né, depois na Valtorta, nos outros capítulos, ela recebia muitas almas que Jesus enviava para ela, né, para ela ouvir as almas, não para julgar, mas para falar do amor, para falar. Ela era lindo, é lindo demais as cenas que Nossa Senhora atende às almas. A alma de Maria Madalena, ela foi para Maria primeiro, para depois ela ir para Jesus. Maria que falou para ela, ele te perdoa. Maria que mostrou para ela esse amor, porque é só ela que conhecia esse amor tão grande, só ela que conhecia, que tinha esses olhos puros. Aí muitas almas passaram por ela antes de se converter, antes de pedir perdão para Jesus. Até agora eu vi a alma acho que é a Aglaé, era uma discípula romana. Ela passou primeiro, ela foi para a casa de Nossa Senhora, chorou, 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 e ela perdoava, Maria perdoava. Jesus fala aqui, ó, por amor de Deus, acaricia e perdoa, tudo suportando. Por amor de Deus. Ela acariciava as almas, ela perdoava, ela falava da misericórdia, ela infundia nas almas a confiança. Ela falava: vai, ele vai te perdoar. Ele é o Salvador, ele vai te salvar. Confia. E elas iam pedir perdão para Jesus. Depois de serem, né, depois de receber esse amor, essa carícia da mãe de Maria, as almas iam com confiança pedir perdão para Deus. E é o que a gente pode fazer hoje, né, pelas almas hoje. Jesus fala: eu deixei minha mãe como modelo. Ele falou aqui: dou-vos um modelo, é minha mãe. Então, se uma alma chega, se Deus envia uma alma para você que está precisando do perdão de Deus, do amor de Deus, que está cega, procurando ajuda, o que a gente faz? Pega no colo, acaricia e perdoa, tudo suportando por amor de Deus, por amor a seu Deus. E essas almas, às vezes, elas vão chegar por exemplo, a Aglaé, né? Eu não lembro direito da conversa que ela teve com Maria. Mas assim, Maria sendo tão pura, tão santa, tão bela, ouvindo as histórias de Aglaé, ela é um sacrifício ela ter que ouvir, às vezes, as histórias das impurezas que ela fazia, das coisas que ela fazia. Ela teve que ouvir. Ela ouviu suportando, não para julgar, ela ouviu para aconselhar, para fazer, para infundir naquela alma confiança. Não importa o que você fez, você chegou até aqui, você quer o perdão. Então eu vou, né? O Espírito Santo vai falar. Hoje a gente faz do mesmo jeito. Maria é nosso modelo e ela fazia isso. Levava almas para Jesus, preparava, escutava o choro, né? A alma arrependida, a alma que estava chorando, escutava tudo suportando por amor de Deus. E essa essa alma que tá, né, no pecado, ela não tocava.
O mal que essa alma tinha, que estava ali contando tudo que fazia a vida dela, esse mal não tocava em Nossa Senhora. Não tocava, porque ela não queria. Ela não quer. Então a gente aqui, nós, né, agora vivendo hoje aqui, uma alma que chegar para você contando sobre a sua vida né, a sua vida de pecado, não tenha medo de ouvir. Não tenha medo de ouvir o que essa alma está falando. Ouça com esse coração de Nossa Senhora, com esse olhar puro, puro. Olha para Jesus e peça sempre Ele reinando em você. E assim, na divina vontade, a gente se abandona, né? Então, Deus envia as almas para falar com você. Deus envia. Você tem que se abandonar totalmente. O que Deus, se chegou alguém para falar com você, né? Olha para aquela pessoa, é Jesus. É Jesus. E Jesus falou para a irmã Natália assim, ela perguntou assim, como que Jesus, como que o Senhor habita nas almas das pessoas que estão em pecado mortal? E ele falou, eu habito em todos, mas nessas almas que estão em pecado mortal, eu estou lá flagelado, crucificado, agonizante, agonizante, sangrando, sofrendo, coroado de espinhos, sofrendo a paixão nelas. E aí então você olha, uma alma chega, uma pessoa chega, te pedindo ajuda. Aí o que você faz? Olhar puro, os olhos sempre em Deus, sempre, porque Maria durante toda a sua vida não olhou senão para Deus. Então quando ela estava lidando com alguma pessoa, ela estava olhando para Deus. Sempre, ela nunca tirou os olhos de Deus. Então eu olho para aquela pessoa, é Deus que está sofrendo nela. Eu vou rezar. Eu vou, né, divina vontade, reina na minha vontade, Senhor, fala na minha boca. Fala na minha boca. Vamos juntos. A minha vontade fundida na tua. Salvar essa alma. Aconselhar essa alma. Amar, perdoar, suportar tudo que ela vai falar e aconselhar. Levar almas para Deus. Rezar pelas almas. E na divina vontade a gente reza. A oração é universal. A oração é universal. Todas as almas são beneficiadas. Todas. É o sol, igual o sol. O sol nasce para todos. Ele beneficia toda a terra. Não tem como Deus falar assim, não, hoje o sol vai nascer para poder fecundar só a terra do Brasil. Não tem como, o sol nasce para todo mundo. Igual. Aí um dia a Luísa estava rezando por uma alma. Uma alma específica, uma pessoa específica. Aí Jesus falou, o que você está fazendo, Luísa? Você está rezando para essa alma, como se você quisesse que o sol brilhasse mais num ponto específico da Terra. É impossível, não tem jeito de fazer isso. Ele brilha para todo mundo. Quem quiser se beneficiar do sol vai ser beneficiado. Basta querer, porque tem gente que se esconde do sol. Esconde dentro da sua casa, fecha todas as janelas e não quer receber a luz do sol. Não quer ser beneficiado pela luz do sol. Assim é a graça de Deus. Ela se derrama em todas as almas. Tem gente que vai se fechar e não quer receber a luz, a graça. Mas é pessoa, pela vontade da pessoa, não quis receber. Aí ela falou assim, Jesus, mas eu estou rezando por caridade, é por ti que eu estou rezando, que essa alma está precisando. Aí ele falou, tudo bem, Luísa, se é por isso, reza então. Ele ficou rindo, ele achou engraçado. Mas de todo jeito, mesmo se você falar, eu estou rezando por essa pessoa específica, a oração na divina vontade é o próprio Deus rezando em você. Então vai beneficiar todo mundo. A alma que vive na divina vontade é corredentora. Corredentora. Então é Jesus que está rezando. É Jesus vivendo nela. Vai beneficiar todos que quiserem. Ele não veio salvar só uma alma, só um grupo de almas. Ele não morreu
A redenção não foi só para um grupo de almas, por exemplo, só para os judeus. Não. Para todas as almas, passado, presente e futuro. Então, se eu sou corredentora com Cristo, com Ele, é passado, presente e futuro. Não tem como excluir ninguém. Não tem como. Mas se, igual ele falou, por caridade, tá bom. Por caridade, você. Hoje, por exemplo, hoje eu estava ouvindo, conversando com a menina que trabalha aqui, sobre as crianças. Sobre as crianças, que a professora do meu filho falou assim, a professora, né, online, né, que está tendo aula remoto. Aí ela falou assim: Ah, Michelle, eu percebo que seus filhos brincam muito. Eles não são muito viciados em televisão, em videogame, em YouTube. Eu falei assim: Não, eles brincam muito mesmo, graças a Deus. E é graças a Deus mesmo que eles brincam muito um com o outro e a televisão fica até ligada, mas eles não ficam parados assim olhando televisão e eu não coloco vídeo assim para eles verem no celular, muito raro. E eles gostam de brincar, eles têm uma energia assim, uma alegria divina. É divino. Aí, eu conversando hoje com a funcionária, eu falei, né? A gente falando sobre isso. Aí ela falou, Michele, realmente, aí a professora falou, não, Michele, porque assim, o que eu tô percebendo, as crianças muito viciadas em videogame, celular, e elas não querem sair de casa, elas estão entediadas, eles estão, as crianças estressadas e no videogame e tudo. Aí eu falei assim, não, mas aqui eles, graças a Deus, eles são muito, eles gostam muito de brincar, de carrinho, de montar pecinha e brincam com o outro o tempo todo. E corre, pula, é uma alegria assim incrível, desce pro parquinho e brinca. Aí eu falei, nossa, graças a Deus então que eles estão assim. Porque eu não fico olhando muito pro mundo, aí tem hora que Deus te mostra. Ele me mostrou. Aí a babá falou assim, Michele, você precisa de ver as mães ligando no programa do Reginaldo Manzotti. Você precisa de ver como é triste, Michele, como tá triste as crianças. As mães ligam desesperadas que o filho não quer sair do quarto, nem para comer, nem para tomar água, trancados no quarto, viciados em jogo o dia inteiro. Várias mães ligando. E eu falei, nossa, é a luz de Cristo aqui na minha casa que traz essa alegria, essa paz, essa energia boa. E as crianças, como são puras, esse sol brilhando aqui, elas são atingidas assim no sol do meio-dia. Elas não se fecham. Por quê? Porque a criança é pura. Ela não se esconde numa casa. A alma delas é pura. Eles são pequenininhos, têm 4 anos, 2 anos. Então, a luz de Cristo que irradia a oração, a vida na divina vontade aqui, irradia essa luz e tudo é Deus que faz. Tudo é Deus. Se meus filhos estão assim, é Deus que faz essa obra. Junto comigo, vivendo, fundida em Jesus, essa alegria dele irradia para as crianças e elas ficam felizes, eufóricas, energia. Eles não ficam no celular. Se eu colocar o celular, eles ficam. Porque elas são. O problema assim, o foco é a gente. Então, o que tem que mudar é o adulto mudar, é ele que vai conduzir a casa. Se eu colocar meu filho e der um celular para ele fica o dia inteiro. Mas a divina vontade instrui. A sabedoria é de Deus, que é derramada em mim. E ele vai me ensinar como ser mãe. Maria me ensina como ser mãe. Porque eu entrego a minha vontade todos os dias para ela e ela reina. A divina vontade reina e eu vou conduzir a criação dos meus filhos de acordo com a sabedoria que de Deus. E aí é por isso, não é mérito meu. Eu tenho a minha vontade fundida com a de Deus e ele reina. E ele vai fazer e eu vou seguir o que ele quer. Eu não faço o que eu quero, o que ele quer. E aí, por amor a ele, olhando para ele, eu cuido das crianças. Porque cuidar de criança é sacrifício. É sacrifício não deixar os filhos no celular. É sacrifício. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção para eles.
porque eu tenho que dar atenção para eles. Então, é sempre nunca pensar em nós mesmos. Se eu nunca pensar em mim, dá tudo certo. Porque se eu pensar em mim, o que pode acontecer? Ler o livro do céu é maravilhoso. Gente, ler o livro do céu e falar com Deus é tudo. Quando a gente ama a Deus, isso é tudo. Mas ele ensina que o amor é sacrifício. E eu olho para os meus filhos e vejo Deus. Aí, se, por exemplo, eu fico no meu quarto trabalhando. E aí, quando eu saio do quarto, a minha vontade fala assim, o meu eu fala assim, continua lendo o livro do céu, é tão bom para você, te acaricia, né? Te, te deixa tão feliz, então leia. O eu fala isso. Jesus quer que você leia o livro do céu, mas tudo tem ordem. Ler o livro do céu é também viver o livro do céu. E o que Jesus fala sobre viver na divina vontade? Sacrifício, esquecer de si mesma. O eu quer a felicidade para si mesmo. Ler o livro do céu é felicidade. Mas o meu filho é quem? Se eu tenho um olhar puro, se eu olho só para Deus, eu olho para Jesus neles. São almas que Jesus me confiou e que eu tenho que cuidar delas, por amor a Ele. Aí ele fala de Maria. Durante toda a sua vida não olharam senão para Deus. Durante toda a vida dela, ela não olhou senão para Deus e os santos também. Suporta tudo. Por amor ao seu Deus, se torna inatacável dos assaltos do mal. Por amor a Deus, eu cuido deles. Eu sacrifico a minha vontade de estar sozinha com Deus. Eu sacrifico a minha vontade de estar sozinha com Deus, de estar meditando, de estar lendo, para ficar com eles. Por amor a Deus. É muito mais fácil eu pegar o meu celular, ficar lendo o livro do céu, pegar o computador, pegar outro celular e colocar eles para assistir Galinha Pintadinha e as outras coisas da televisão. Isso é muito mais fácil. Mas é o que Deus quer de mim como mãe? Não, não é. Não é isso que Ele quer de mim como mãe. Ele quer que eu largue meu celular, que eu largue tudo para ficar com eles. Aí eu vou brincar de massinha com eles. Eu vou pro parquinho ficar com eles. Eu vou olhar nos olhinhos deles, eu vou ensinar para eles, eu vou conversar com eles, eu vou ensinar a viver na divina vontade para eles na prática, amando. E agora a gente começou, agora o mais velho já entende muita coisa, é muito esperto. Então, ontem eu comecei a fazer os 31 dias com Maria com eles, à noite, aí eu combinei com meu esposo que a gente vai fazer junto. E aí, como a Aline falou, os 31 dias com Maria é mais para os adultos. E eu sei que vai ser muito mais para mim e para o meu esposo do que para eles. Mas ele, como é esperto, ele vai entender muita coisa. Ele vai entender. Então, eu tenho certeza absoluta que foi um presente muito lindo de nossa mãe, esses 31 dias com Maria para as crianças. Não é para as crianças, é para a família. É para a família inteira. Jesus disse: Vinde a mim as criancinhas. Nós também. Vinde a mim se souber de ser pequeninos. Nós vamos aprender com as crianças, junto com as crianças, a aprender a ser criança. Porque só os pequeninos, e Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem não se tornar semelhante a eles não terá parte no meu reino. Os adultos que não se tornar semelhante às criancinhas não terão parte no reino de Deus. É isso que Jesus disse. Deixai vir a mim os pequeninos. Pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem não se tornar semelhante a eles não terá parte no meu reino. Vinde a mim se souberdes ser pequeninos. Dou-vos um modelo em minha mãe. Maria sempre foi pequenina, a pequena filhinha de Deus. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas.
Dá-me um gole da divina vontade para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bem, nesse estudo de hoje, né, só para completar também o que as meninas disseram, né, a Michelle e a Ruth, né, que a Ruth fez a reflexão dela muito profunda, né, junto com a Michelle, e eu fiquei pensando, né, fiquei ouvindo elas, fiquei ouvindo o vídeo da Aline também, e fiquei pensando, ruminando, né, pensando que tem que haver, né, esse despojamento, como a Ruth fala, e essa pureza, como a Michelle coloca, né? De você ouvir a outra pessoa sem ficar preocupada, sem ficar preocupada, sem olhar para o que a pessoa é, né? Na realidade, se aquela pessoa ela vive uma vida de pecado, se aquela pessoa ela está perdida, mas você ser esse sinal de Deus para essa pessoa, né? Ter essa pureza para ser esse sinal de Deus, para aproximar a pessoa a Deus, né? Que é isso que Nossa Senhora faz com os filhos, né? É isso que Nossa Senhora faz. Ela é o caminho para nos aproximar de Deus, né? E esse despojamento da nossa alma é necessário. A gente só, que nem a Aline fala no vídeo, na meditação de hoje, ela fala que a gente tem que só se preocupar com as coisas de Deus, né? Fazer as coisas vendo que Deus está olhando para você, vendo que você é Ele, quando você faz as suas ações em direção ao outro, né? Que nem a Michelle colocou, quando você está ouvindo uma pessoa, né? É Jesus em você que está ouvindo. Então você ouve aquela pessoa com uma pureza muito grande, né? Você não ouve aquela pessoa, tipo, julgando, condenando aquela pessoa, mas você tem uma pureza muito grande, né? E na meditação da Aline, né? Ela ensina, ela fala, Jesus fala através dela, a gente a só olhar para Ele, né? A nos esvaziar, como a Ruth colocou, nos esvaziar de nós mesmos, né? Não buscar interesse algum, não ficar preocupado, porque a vida na divina vontade, ela não tem que ser um peso. A vida na divina vontade, ela não é uma seita, tipo assim, não é uma seita, não é regras, como a Aline fala, mas é você cuidar das coisas de Jesus, só das coisas de Jesus, né? Você cuidar das coisas de Jesus sendo Ele, que é a coisa que é mais importante, né? Você cuidar das coisas de Jesus sendo Ele, sabendo que em tudo que você está fazendo, em tudo que você está falando, em tudo que você está pensando, saber que você é Ele e que Ele é você, que Ele está te vendo, mas que você tem que passar para as pessoas Ele, né? Porque o Filho da Divina Vontade, ele vai ser esse Jesus, né?
vai ser esse Jesus aqui na Terra. E muitas pessoas têm uma fé de ver, né? De ver. Tem pessoas que não conseguem se aproximar de Deus porque acham que Deus está longe, que não tem esse despojamento na alma e pensa que Deus está longe, que Deus está no céu, que Deus está sentado no seu trono, que Deus está, né? Tem essa fé pequena, né? Assim que, igual a Tomé tinha essa fé, ele precisava ver. E muitas vezes, muitas almas são assim, né? E aí vem esse despojamento, né? Que a Ruth bem colocou, esse despojamento da alma de você não querer nada e realmente você corre esse risco mesmo de você querer fazer algo para Deus, né? Por proveito próprio, mas tipo, não fazer para Deus porque pelo seu amor a Ele, né? Porque para uma alma poder se despojar, para uma alma poder ser entender isso, né? Entender que você tem que se preocupar com as coisas de Deus, se preocupar só, se preocupar com Deus, se preocupar que Ele está te vendo, se preocupar que Ele está, tipo assim, se preocupar não, observar, né? Estar atenta, a palavra mais certa é essa, não é se preocupar, mas é estar atenta àquilo que Deus quer de você hoje, né? Como a Aline, como a Aline bem colocou na reflexão dela. O que Deus quer de mim hoje, né? No meu trabalho, na minha reflexão, né? Naquilo que eu faço para Deus hoje e fazer tudo com amor puro, com despojamento total, vazio, né? E talvez aquilo que Jesus queira para mim hoje é ouvir uma alma, né? Como a Michelle colocou, né? Talvez a graça que Jesus vai dar hoje é a gente ouvir uma alma que está confusa, uma alma que está machucada, uma alma que, né, que está ferida. E a gente vê com essa pureza de Nossa Senhora, sendo essa pessoa de Jesus para essa pessoa, né? Foi essa parte que me chamou mais atenção nesse estudo de hoje, né? Porque a gente ter esse despojamento, né? Esse despojamento da gente não querer fazer nada para nós, né? Que nem a Aline colocou, de não incomodar Jesus com as nossas coisas, mas fazer as coisas de Jesus, fazer para Ele, né? Como qualquer coisa que a gente faz para Jesus, sabendo que a gente está fazendo para Ele, que a gente está sendo Ele e que a gente está cuidando das coisas dele aqui na terra. A gente precisa entender isso. Para que o Filho da Divina Vontade, ele foi levantado? Ele foi levantado para formar outro Jesus, para criar outros Jesuses, né? E para a gente poder criar, a gente precisa ser primeiro, né? Esse Jesus, a gente precisa entender que a gente é esse Jesus, se despojar de tudo, não confiar de jeito nenhum em nós, não ficar preocupado com o que a gente vai aprender amanhã, mas explorar o que a gente aprendeu hoje, né? O que a escola hoje ensinou para mim, né? O que eu aprendi, ficar guardado hoje, o que eu aprendi hoje, né? E o amanhã, ele ainda não chegou, né? Então, esse ponto foi o ponto que mais me chamou a atenção, né? Na aula de hoje. Esse despojamento, né? O que eu preciso aprender hoje? Eu preciso aprender a ser essa alma despojada, a ser esse Jesus na terra, que vai ouvir as pessoas e que não vai se preocupar, porque Jesus ele não se preocupava com o pensamento com o pensamento que as outras pessoas faziam dele, né? Quando ele ia curar uma pessoa, quando ele ia curar
um leproso, ele não se preocupava com isso. A mesma coisa era Nossa Senhora. A mesma coisa era Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela se ocupava só com as coisas de Deus. Tanto é que ela nasceu, depois ela foi levada para o templo, porque ela foi filha, fruto da promessa, né? Santa Ana fez um voto a Deus. Então, ela foi levada para o templo e ela só cuidava das coisas de Deus. Tanto é que Nossa Senhora nem pensava em casar. Ela não tinha essa preocupação se ela ia casar ou não. Ela queria cuidar das coisas de Deus. Ela almejava, ela almejava o nascimento do Messias, né? Ela pediu o Salvador. Por que ela pediu o Salvador? Porque ela via o sofrimento da humanidade. Então, o que é que a gente faz hoje? O que é que a gente faz? A gente vê, a gente ouve, a gente não julga, independentemente de quem quer que seja essa pessoa, porque Jesus não julga, né? Então a gente não julga, a gente se despoja de tudo, né? A gente passa por esse processo de se despojar de tudo, de não ter mais nada nosso, de querer fazer só a vontade de Deus para não correr o risco de fazer a divina vontade, tipo assim, você faz a divina vontade para não, você não perder o céu. Não é bem isso, né? A gente faz a divina vontade, a gente vive na divina vontade, não para não perder o céu, mas para a gente levar outras pessoas para Deus, né? E fazer aquilo que Deus não está encarnado como homem na terra, mas nós estamos, né? Nós estamos. Jesus, ele veio, esteve e ensinou para nós. E aí nós estamos, nós somos esses Jesuses, né? E aí a gente tem esse despojamento de fazer tudo o que ele fez, de cuidar só do que ele quer, né? O que que Jesus quer para mim hoje, né? O hoje para mim é estudar a escola da divina vontade, né? O hoje para mim às vezes é ler o livro do céu e ter um entendimento novo de algum trecho novo, né, que eu tô lendo, né? E não me preocupar em guardar, em ficar só estudando, só lendo, e não praticando, não sendo Jesus, né? Não sendo Jesus no outro, não criando, não passando pensamentos de santidade, recriando a alma, né? Que a palavra do Filho da Divina Vontade ela é criativa, então não tendo pensamentos santos, me preocupando com os meus pensamentos. Eu tenho que ter os pensamentos de Jesus, né? O hoje, cada dia, um dia, sem ficar preocupado, né? Com nada, ter esse despojamento, que nem a Ruth colocou, bem colocado, né? E saber ouvir, como a Michelle bem colocou, saber ouvir como Nossa Senhora, com sentimento puro que Nossa Senhora tinha, né? Tem até hoje, né? E ser essa presença real na Terra. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Dou-vos um modelo em minha mãe. Eis a perfeita criança, do coração de pomba simples e puro. Eis aquela que os anos e os contatos do mundo não conseguem embrutecer pela barbárie de um espírito corrompido, tortuoso, mentiroso. Porque ela não quer este espírito. Vinde a mim olhando para Maria. Tu que estás vendo, diz-me, o seu olhar de criança é muito diferente do olhar com que a viste aos pés da cruz, na alegria do Pentecostes, na hora em que suas pálpebras desceram sobre seus olhos de gazela para o último sono? Não. Aqui está o olhar, incerto e espantado da criança. Mais tarde será o olhar espantado e verecundo da anunciada. Mais tarde ainda o olhar feliz da mãe de Belém.
Depois o olhar de adoradora da minha primeira e sublime discípula. Depois ainda o olhar dilacerado da atormentada no Gólgota. Depois o olhar radiante da ressurreição e Pentecostes. E por fim o olhar velado do sono estático da última visão. Mas seja que se abra às primeiras vistas, seja que se feche cansado sobre a última luz, depois de ter visto tanta alegria e tanto choro, o olho é sereno, puro, plácido, nesga de céu que brilha sempre de modo igual sobre a fonte de Maria. Ira, mentira, soberba, luxúria, ódio, curiosidade, nunca o surjam com suas nuvens de fumaça. É o olho que olha para Deus com amor, tanto quanto chora, como quanto ri. Por amor de Deus, acaricia e perdoa, tudo suportando. Por amor ao seu Deus, se torna inatacável aos assaltos do mal, que muitas vezes se serve dos olhos para penetrar no coração. O olhar puro, repousante, benevolente que tem os puros, os santos, os enamorados de Deus. Eu disse: a luz do teu corpo são os teus olhos. Se os olhos são puros, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os olhos são turvos, toda a tua pessoa estará em trevas. Os santos tiveram este olho que é luz para o espírito e salvação para a carne, porque, como Maria, durante toda a sua vida não olharam senão para Deus. Ao contrário, eles sempre se lembraram de Deus. Explicarei a ti, pequena voz, qual é o sentido desta minha palavra. Fiat. E aqui termina, né, o capítulo, a parte para estudarmos neste dia. Então a explicação que ele vai dar virá depois com certeza. Mas por hora vamos ficar aqui com os olhos de Maria, né, que Jesus explica, a pureza do olhar. Porque não está com os olhos, quer dizer, um desejo de coisas materiais, mundanas, né? Nada a atrai que é mundano, mas só o que vem de Deus. É claro que no mundo a gente vê todas as maravilhas da criação de Deus, tudo que está acontecendo hoje na tecnologia, no avanço, né, da ciência, é tanta como é que eu vou dizer, tanta evolução, né? Que a gente fica assustada, fica assombrada, né? Na minha idade, eu vi a televisão ser inventada, né? A primeira televisão. Quem tinha eram pessoas muito ricas, riquíssimas, né? Então, às vezes, num quarteirão inteiro, uma pessoa tinha uma televisão. Juntava todo mundo para ir lá um dia assistir qualquer coisa que ia passar na televisão, né? Para ver aquelas imagens. Eu vi quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Então, eram coisas assim muito remotas, né? Eu vi o primeiro celular, era um tijolo. Hoje, não, né? Você vê que estão mais finos, mais leves e muito mais eficientes do que um computador que na minha época que eu vi acontecer, era uma parede inteira, né? Ocupava uma sala, agora cabe na palma da mão de uma pessoa com muito mais funcionalidade. Então, tudo isso que acontece, se olharmos com o olhar voltado para Deus, é dom de Deus, é tudo que vem de Deus, é para louvarmos e bendizermos, né? Se olhar com o olhar do mundo, fica turvo e a gente vai ver só a invenção, só a criação e vai louvar o homem e o cientista e aquele que, né, que fez ou deixou de fazer, qualquer coisa. Mas se a gente tiver o olhar de Maria, que é o que Jesus fala aqui, aquele olhar puro desde criança, que tantas coisas viu, né? Ele cita desde a infância dela até no último momento, quando fechou os olhos, né? No último olhar. E é um olhar que passou pela maternidade, pela anunciação, pela maternidade, pela cruz, né? Um olhar que viu tanta tristeza, um olhar que viu tanto choro, tanta dor, viu muitas alegrias, viu muitas belezas, né? E sempre voltado para Deus. E que os nossos olhos são a luz do nosso corpo, a luz. Se tivermos o olhar voltado para Deus, seremos iluminados, né? Seremos seres de luz.
Mas se os nossos olhos estiverem voltados para o mundo, né, e não estivermos voltados para Deus, então será um olhar de trevas, de escuridão, né? Por isso que vemos aí, né, comunismo, cada coisa, né, que é até difícil da gente enumerar, porque são muitas barbáries, como diz Jesus, muitas barbáries, porque o olhar saiu de Deus e caiu na terra, no baixo, né? Então vamos pedir ao Senhor que volte nossos olhos para Ele, para a luz dele, para que os nossos olhos sejam luz e nós todos podemos nos tornar luz para os outros, né? Sermos claridade, podemos aproveitar no máximo toda essa sabedoria e ciência, tudo isso, tudo que Ele está derramando hoje na Terra, que é esse dom maravilhoso da divina vontade e que nos faz ser luz brilhante, né? Mais brilhante do que todas as estrelas, mais brilhante que a lua, né? Só não somos sol, porque o sol é ele, mas dentro da divina vontade também nos tornamos sóis, né? Somos um sol dentro dele, com ele, né? Não por nós mesmos, mas nele, com ele. Então é isso que eu entendi e que fica aqui, né, para vocês, Fiat.